Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade de Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, hoje dia 15 de setembro de 2021, nós estamos iniciando a reunião de revelações, que o Papai sempre nos alegra, nos ensinando e nos revelando seus segredos, porque quando ele faz isso, ele mostra claramente que nós somos aquilo que as Escrituras dizem que nós somos, Filadélfia, né? Então, o que nos diferencia dos outros, né? São porque nós somos mais bonitos, nós somos mais ricos, nós somos mais numerosos? Não. O que nos difere é exatamente a revelação das Escrituras. Isso não tem em lugar nenhum. É isso que nos difere, isso que nos fortalece e é isso que nos consola. Então, quando nós pegamos aqui no livro de Hebreus, irmãos, que nós já fizemos um estudo a respeito de Yalcha, Hebreus capítulo 7, e fala sobre a representação de Melquisedeque. Melquisedeque é ali a representação de Yalcha, né? Yalcha, que é aquele que recebeu de Yal a unção, né? Quem consagrou Yalcha foi Yal pai, né? Então ele consagrou Yalcha e falou: ó, tu vai ser sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, né? E ali nós vimos a história de Arão, que nós lembramos que Arão, ele na terra foi escolhido para ser aquele que iria cuidar do sacerdócio, né? Ele e os seus filhos, não é isso? E nós vimos que Arão, ele já estava no momento dele morrer. Então Ial falou assim: sobe até o monte. Sobe até o monte. Lá no monte, você vai trocar, vai tirar as vestes de Arão, que são as vestes sacerdotais de sumo sacerdote, e vai colocar em Eliezer, é o nome certo. Eleazar, né? Vai colocar nele. E assim Moisés fez. Subiu Moisés, subiu Arão e subiu Eliezer, ou Eleazar. Na hora de descer, desceu Moisés e desceu Eleazar. Por quê? Porque Arão foi sepultado lá no monte, né? Então, o que acontece ali naquele momento? Acontece que as vestes foram transferidas para Eleazar, né? Essa também é uma representação. A partir do momento que a gente entende que as Escrituras é uma representação das coisas celestiais e terrenas, a gente entende a respeito de Yalcha como sendo o sumo sacerdote. E quando ele foi descer à terra, ele já desceu para ser imolado como cordeiro manso, como cordeiro escolhido, né, por Ial. E ali, quando ele desce à terra, ele sabia da missão, né? E ele não fugiu dela. Então, aí você fala, como que aconteceu no céu, né? Como que aconteceu no céu? Por quê? Porque o sumo sacerdote não podia se ausentar ali do serviço sacerdotal no templo celestial. Ali nós já lemos em Levítico, fala a respeito do sacerdote fazendo a expiação em lugar de seu pai. Lembra disso? Sim.
fazendo em lugar de seu pai. Eu já expliquei para os irmãos, ali não é fazendo em lugar de seu pai quando o seu pai, por algum motivo, ele teve que se ausentar, mas não que ele morreu. O sumo sacerdote ficou doente, o sumo sacerdote teve algum problema. Então, ali, temporariamente, já garantido pela lei, o filho que recebeu a investidura e recebeu a autoridade, ele pode fazer expiação em lugar do seu pai, ok? Então, nós já vimos esse momento que Mical fez o quê? Expiação do sangue de Aush. Ele fez expiação do sangue de Aush, desceu, ressuscitou Yaush e levou Yaush até a sua casa. Aí faz um link com o quê? Com o juramento que não vai deixar os ossos sepultados no Egito. Lembra disso? Egito é essa terra. Aí, o que acontece? Abriu os portais celestiais para agora o Rei da Glória entrar. E quem é esse Rei da Glória? É Ial, forte e valente. Valente mesmo, por quê? Para enfrentar a morte de madeira como ele enfrentou, entendeu? Tem que ser, não é pouco valente não, é muito valente. É muito valente. Entendeu? Então é Ial forte e valente. Então, irmãos, é tão simples para nós, né? É tão simples, receber um nome acima de todo nome. Aí fala assim, recebeu o nome de Yaush. Aí você fala assim, peraí, recebeu o nome acima de todo nome. Tinha outros personagens que tinham esse nome. Então, eles também receberam o nome acima de todo nome. Então, eles vão subir também junto, ficar sentado no trono lá de Ial, no lugar inacessível. Então, é assim, a gente não tem paciência. Não tem paciência, né? Recebeu um nome que é único. É único, é Ial, não tem outro nome. É Ial, entendeu? É um nome que se pode adorar. Ele recebeu o nome e é por isso que ele pode ser adorado. Não é porque ele tem o nome de Yaush. E Yaush não pode ser adorado. O nome que pode ser adorado é o que ele recebeu, é Ial. E Isaías já tinha profetizado, em Salmos já tinha profetizado. Quem é esse Rei da Glória? Abrir os portais celestiais. Peraí, abrir os portais celestiais? Ial, o Supremo está do lado de fora do céu? Não. Yaush que está subindo. Na Atos capítulo 1, a ascensão de Yaush. Ele está saindo da terra e está subindo. E abre os portais celestiais, porque o Rei da Glória está chegando. O link certinho. É o link, irmãos. Então, igual eu falo assim com vocês. Ele chegou, os portais foram abertos, e ali o anjo dando a dica, falando assim, quem é esse Rei da Glória? Né? Aí ele mesmo responde, é Ial forte e valente. Mostrando o nome que ele já tinha recebido. Olha aqui, você percebe que ele não precisou chegar na presença de Ial, o Supremo, para Ial Supremo falar assim, toma esse nome. Não, a partir do momento que ele já estava entrando nos lugares celestiais, já era reconhecido como Ial forte. Por quê? Porque isso já tinha sido predito. Entenderam? Então, quando nós estamos caminhando nas escrituras, irmãos, assim, é a maturidade, né? Tá maduro para entender essas coisas. Aí, o sacerdócio de Melquisedeque é a representação sacerdócio de Yaush. Naquele momento da expiação da morte do seu pai, ele fez, mas ele também recebe de Yaush a condição, porque só se transferiu o sacerdote com a morte do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote precisou morrer, e Yaush morreu, reviveu, ressuscitou, foi ressuscitado, né? A palavra é essa, foi ressuscitado. Aí agora ele pode transferir, entendeu? Ele pode transferir o sumo sacerdote. Mas por que ele vai transferir o sumo sacerdote?
Porque agora o pai o elevou. Está entendendo? O pai o elevou para a condição de rei. Por isso fala, abri os portais celestiais para que entre o rei da glória. Aí eu falo assim com os irmãos, teve algum rei de Israel que foi sumo sacerdote e foi rei ao mesmo tempo? Não, porque não é permitido. Então, a partir do momento que Yahshua, sendo sumo sacerdote, ele vem e vence, agora está voltando, abriu os portais celestiais para que entre o Rei da Glória, ele vai ter que abrir mão do quê? Da função de sumo sacerdote, porque agora o Pai está chamando ele para ser rei. Então, ele tem que transferir o sumo sacerdote, e ele vai transferir com muita alegria. Por quê? Por que ele vai transferir com alegria? Porque ele quer também exaltar os seus filhos. Aí ele vai transferir esse encargo, e ele pode transferir esse encargo porque está conforme a lei. Entendeu? Porque houve a morte do sumo sacerdote. Nada sai fora. Tudo certinho. Aí ele pega e vai transferir para um filho dele, que é a sua imagem. Né? É a sua imagem. Por isso que Mical significa aquele que é a semelhança do Altíssimo. Nós já fizemos o estudo para saber quem que é o Altíssimo, né? Nós já fizemos o estudo para saber quem que é o Altíssimo. É Yahshua. É Yahshua. Então, faz um link com o quê? Faz um link com o Monte Sião. Agora eu vou perguntar, deixa eu ver. A irmã está até escondida ali, irmã Ione. Irmã Ione está escondidinha. Irmã Ione, o que tem lá no Monte Sião? Hã? Agora você vai entender, olha só. O que tem lá no Monte Sião? Lembrando, o que aconteceu no monte? Houve a troca das vestes, lembra? Houve troca das vestes, né? E quando a gente vê em Apocalipse 14, vamos lá. É a dica. As escrituras toda conversa com a gente. Olha só. Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a flagor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citaristas tocando suas citaras ou harpas, né? Cantava um cântico novo diante do trono. Cantava um cântico novo diante do trono dos quatro viventes e dos anciãos. Então, o que tem no Monte Sião? Não, irmã, não é isso não. Mical estava. O que tem no Monte Sião? O trono. O trono. Tá entendendo? É o trono que está lá entronizado no Monte Sião. É o trono. Então aqui, ó, olha aqui, olha só. Presta atenção. É a visão de Apocalipse 4 e 5. É o trono de Yahshua. É o trono de Yahweh filho, né? É, Yahweh filho, né? Por que a gente agora fala Yahweh filho? Presta atenção, irmãos. Por quê? Porque ele foi sobreexaltado recebendo o nome de Yahweh. Agora o nome de Yahshua precisa ser lembrado, tá? O nome de Yahshua precisa ser lembrado, mas não pode ser mais... Mas não pode ser mais lembrado na pessoa de Yahweh filho. Porque se for lembrado na pessoa de Yahweh filho, ele não pode receber adoração.
Vocês estão entendendo? Porque é o nome de Yahweh que pode ser adorado. E se ele for referido como Yahusha, ele não pode ser adorado. Aí ele transfere esse nome precioso para o filho dele, para Mical. E Mical deixa de ser referido como Mical para ser referido como Yahusha. Por quê? Mical, agora ele recebeu do pai dele as vestes sujas de sangue. Aí a gente entende Apocalipse capítulo 5. Vamos ver. O irmão lançou essa dúvida lá no grupo. E eu pedi para os irmãos ter paciência. Pedi para os irmãos ter paciência. Vamos lá. Olha só. Apocalipse capítulo 1. Não, Apocalipse 5, versículo 8. Olha aqui. Presta atenção, irmãos. Versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, cada um com uma citara e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Isso aqui, irmãos, ó, é Apocalipse 14. Eles estão no mesmo lugar, o Monte Sião. Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse 14 é a mesma visão. Estão entendendo? Sim. É a mesma visão. Aí ele fala assim, olha só, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar do capítulo 5, versículo 1 em diante, olha, presta atenção. Capítulo 5, versículo 1. Vi depois na mão direita, aqui está dando a dica de quem que está sentado no trono. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono, que é Yahusha, que é chamado de mão de Yahweh, ou destra de Yahweh. Quando fala destra, está falando mão direita, tá? Vi depois na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso. Aqui já vimos que é Yahusha. Um anjo poderoso. Por quê? Yahweh forte e poderoso. Yahweh forte e poderoso. Um anjo poderoso. Proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, irrompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem sobre a terra era capaz de abrir nem ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Agora, o que Yahusha está fazendo? Olha aqui, ó. Yahusha está falando assim, ó. Quem é digno? Apontando para o cordeiro, que é a imagem dele. Quem é digno? Agora, o cordeiro que também é ancião, porque o cordeiro também é ancião, por isso que fala, ele tem muitos diademas, quer dizer, muitos títulos. Agora o ancião fala, o ancião de capítulo Daniel 7, ele fala assim, um dos anciãos, versículo 5, um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Ialdá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os 7 selos. Aqui está a questão. Nas denominações, eles entendiam que o espírito de Yahweh é o consolador. Mas não é o espírito de Yahweh que é o consolador. É aquele que tem o espírito de Yahweh que é o consolador. Está entendendo? Por isso que ele fala aqui, não chores. Esse que é um ancião. Daniel 7. Ele comanda o quê? O grupo de anciãos. Ele também é aquele que cuida do exército. Também chamado de príncipe dos príncipes, porque ele também é sumo sacerdote. Entenderam? Sim. Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Yahusha, olha só, que é Yahweh filho, fala assim, quem é digno? Apontando para quem? O cordeiro. O cordeiro. Ele aponta para o cordeiro. Aí o cordeiro aponta para Yahweh. Quer ver isso? Um aponta para o outro. Olha só. Ele fala assim,
Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Ialdá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os 7 selos. Olha aqui, ele aponta para Ialcha. O ancião aponta para Ialcha. E o ancião aponta para Ialcha. Só que agora, Ialcha não é Ialcha, é Ial. Mas Ialcha tem que continuar a ser lembrado. Então, ele é nomeado, Mical é nomeado agora Ialcha. Veste as vestes sujas de sangue do pai dele, recebe o nome do pai dele. Pode ser adorado? Não, porque só Ial é adorado. Mas toda vez que alguém olha para ele, lembra de Ialcha, pelo que Ialcha fez, pelo que Ialcha salvou, pelo que Ialcha não pode ser esquecido. Tá entendendo? Então, qual é a força do cordeiro? A força do cordeiro é o nome do pai dele e o sacrifício do pai dele que marca suas vestes. Vocês estão entendendo? Então, aqui, o anjo poderoso tremendo. Fala, quem é digno? Tremendo. Quem é digno? Aí, apontando para o cordeiro. E o cordeiro fala, é o leão da tribo de Ialdá, que é digno. Mas como ele está com as vestes sujas de sangue e recebeu o nome de Ialcha, ele se torna digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro? Não, mas ele se torna digno de abrir o livro, porque recebeu o nome do pai dele, Ialcha, e recebeu o quê? As vestes sujas de sangue, que é investidura. Entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Então, quem é que é digno? É Ialcha. Mical é o que é digno? Não, é Ialcha que é digno, mas pelo fato dele estar usando as vestimentas do pai dele, o sacrifício do pai dele é marcado no seu próprio corpo, e ter recebido o nome do pai dele, ele se torna digno de abrir o livro. Ok? Né? Esse, irmãos, como eu falo assim com os irmãos, esse é o entendimento revelado da palavra, né? Esse é o entendimento revelado da palavra. Nós não podemos, irmãos, transferir, tirar de Ialcha, que é Ial filho, nada. E nem podemos deixar ele, o que ele fez, cair em esquecimento. Porque a partir do momento que Ialcha foi sobreexaltado, recebendo o nome de Ial, toda a ministração a Ialcha entra no esquecimento se não tiver alguém para representar como aquilo que se torna sacrifício perpétuo. Entendeu? Então, você ter o sumo sacerdote que veste as vestes do próprio cordeiro, sendo ele também a imagem do cordeiro, o sacrifício nunca vai ser esquecido. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso ele vê o cordeiro como que imolado. Por isso que vê o cordeiro como que imolado, porque ele está sujo do sangue do pai dele. Entendeu? Então, nós andamos um pouquinho, né? Para entender, irmãos, quando a gente fala assim, então, igual o irmão estava com a dúvida, né? Porque é a dúvida que surge. Então, ele é o cordeiro, ele vai casar com a noiva, né? O Mical vai casar com a noiva. Não, irmãos, não. Por quê? Porque o Salmo 45, quem casa com a noiva é o rei. Entendeu? Não é Mical, é o rei que casa. Que Mical, ele é o pai
da noiva. Tanto que ele fala, filha, vamos abrir lá? Salmo 45. Salmo 45. E agora eu vou lançar por terra mais uma vez o Evangelho de Mateus, tá, irmãos? Nós vamos pegar aqui em Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, versículo 11. Olha aqui. Vamos pegar versículo 10, tá? Essa aqui é o momento que nós lemos lá, Apocalipse 5 e Apocalipse 14, no Monte Sião, tá? Diz assim: nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra, quer dizer, das citaras, das harpas. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. Filha do rei. Está falando de uma outra pessoa. Dentre as tuas amadas estão as filhas do rei. Outra pessoa. À tua direita uma dama, ornada com ouro de Ofir. Ouve, olha só, esse é o conselho dele. É o conselho de Mical. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixone por tua beleza, prostra-te à sua frente, pois ele é o teu mestre. Então aqui está mostrando quem vai casar, não é Mical, é o rei. É o rei que vai casar, tá entendendo? Então quem é o rei da glória? É Ial, forte e valente, ok? É ele que vai casar, tá bom? Então agora nós vamos derrubar o que? O falso ensino de Mateus. Nós vamos abrir aí em Mateus a parábola do banquete do casamento do filho do rei. Banquete de casamento do filho do rei. Tá só em Mateus. Depois nós vamos ver em Lucas que não fala que é filho do rei, não. Vamos abrir isso em Mateus? Quem achar primeiro fala com os irmãos. Hã? 22. Mateus 22. Presta atenção, irmãos. Nós só estamos abrindo aqui para poder jogar por terra. Nós estamos abrindo aqui só para jogar por terra, tá? 1743 na Yal Shalom. Fala assim, parábola do banquete nupcial. Aqui, irmãos, quando a gente vai falar aqui em Mateus, a gente não fala Yaush. Não falamos Yaush, tá? Porque isso aqui foi uma montagem, a gente sabe muito bem que aqui o Jesus aqui é o Emanuel mesmo. É o Jesus Emanuel mesmo. Jesus voltou a falar em parábola e disse: o reino do céu semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Viu aqui? Viu a mentira? O rei está celebrando as núpcias do filho? Não, o próprio rei é aquele que está casando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E é esse o grande problema. Enquanto os irmãos estiverem ainda se alimentando de Mateus, de Marcos e de João, não vão entender as escrituras, porque elas foram feitas para confundir. Porque por aqui você vê que, como se fosse o filho que vai casar, filho do rei, só que é o rei que casa. É o rei que casa. Com isso aqui, você vai falar que é Mical que vai casar. Não é? Interessante, quando você vai lá no casamento de Esther também com o rei, foi o rei que casou. É o rei que casou. Exato. Que representa a muito bem noiva, colocado. que representa a igreja de Filadélfia.
É muito bem colocado, tá vendo? É o rei que estava casando, não era o filho do rei que estava casando. Então, toda hora você é confrontado com a mentira. E quando você vê, irmãos, eu falo assim com os irmãos, olha só, desse grupo todo de Aldins, só Filadélfia, que são os verdadeiros de Aldins, um grupinho tão pequenininho, que está na verdade. O resto continua insistindo na mentira. Aí, olha só. Agora nós vamos em Lucas. Em Lucas nós vamos à festa de casamento ali e falando de enviar o servo para juntar aqueles que vão participar da festa. Olha, né? Vamos lá. Lucas 14. Você vê que eu não gosto nem de dar trela aqui para esse Mateus, né? Só peguei aqui o que eu interessava e já descartei. Vamos lá. Lucas 14. Lucas 14, 15. Diz assim: os convidados que recusam o banquete. Ouvindo isso, um dos comensais lhes disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Al. Mas ele respondeu: um homem, é diferente. Um homem dava um grande jantar. Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo, aqui está no singular, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. O outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu mestre. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade. Olha aqui, é o link com o quê? Vai para praça. Vai para praça. Vai para praça. Aí você vai deixar marcado, porque nós vamos voltar. Agora nós vamos pegar em Lucas o pai de família quando tiver fechada a porta. 13. Lucas 13, Mesmo lado aí. 13, 25. Vamos lá. Do lado. Página ao lado. 13, 25, Uma vez, aqui eles colocaram dono da casa, mas a tradução eu já falei com vocês que é o pai de família, tá? Pai de família. Uma vez que o pai de família houvesse levantado, faz um link com Apocalipse, com Daniel 12. No final dos tempos se levantar-se-á Mical, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Uma vez que o pai de família houvesse levantado, por que fala pai de família? Faz um link com o Salmo 45. Filha, escuta aqui o meu conselho. Filha, tá vendo? Pai de família, filha. Então ele fala aqui, vamos lá. De novo, volta lá. Uma vez que o pai de família houvesse levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: mestre, abre-nos, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. E tu ensinava em nossas praças. E tu ensinava em nossas praças. Agora volta aqui na parábola. O servo que é enviado e ele está convidando nas praças. Olha só. Agora vai lá. Lucas, capítulo 14,
21. Vamos lá. Lucas 14, 21. Diz assim: voltando, o servo relatou tudo ao seu mestre. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo. O dono da casa disse ao seu servo. Por isso que ali eles tentaram traduzir como dono da casa no lugar que era pai de família. Porque o dono é dono de tudo. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Por isso que quando fala ali de Yahshua, é dono da casa. Quando fala de Mical, é pai de família. Tá? Então ele fala, olha, voltando o servo relatou tudo ao seu mestre. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças. Vai depressa pelas praças. Viu? Viu o link aqui que ele falava assim: comíamos e bebíamos na tua presença e a tua mensagem estava nas praças? Viu aqui o link? Está mostrando que são dois personagens. Não é Yahshua que vem a pregar nas praças, convidando para a boda dele mesmo. Ele enviou o servo. Entendeu? Porque faz o link com Apocalipse. Quando Yaohana viu toda aquela visão, se prostrou diante do anjo para adorá-lo. E ele fala assim: não faça isso, porque eu sou servo como tu. Entenderam? Eu sou servo como tu. Aí, irmãos, olha só. Aqui está dando uma dica interessante, que é Lucas 14, 20. Ó, no primeiro chamado fala assim, Lucas 14, 20. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Ou seja, está fazendo um link com o casamento, que é o convite. Mas ele estava ocupado com o casamento humano e deixou de lado o eterno, espiritual, celestial. No versículo 7, lá em cima, fala sobre o que é uma festa de casamento. Fala. Porque o capítulo 14, ele já começa, capítulo 14, versículo 7, fala a escolha dos lugares. Escolha dos lugares na festa. Ó. Em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, viu? Para uma festa de casamento, logo em seguida está a parábola dos convidados para a festa, mostrando que é uma festa de casamento que está sendo convidado. Qual que é o problema com Mateus? Um problema de Mateus que ele fala que é o filho do rei. Aqui está falando de filho de rei? Não, está falando o dono da casa que convidou, porque é o dono da casa que está casando, entendeu? Como o irmão Francisco bem colocou a respeito também da história de Esther. Quem que estava casando? É o rei, é o dono da casa, é o dono do palácio, né? Então, irmãos, vamos lá. Vocês vê agora como que a escritura fica diferente? Sim. Fica gostosa, né? O entendimento. Você vê que hoje, a cada dia, você vê que ela é um livro codificado. As escrituras é um livro codificado. Entendeu? Porque tudo é uma conexão para se ter entendimento do que está se falando. Só que se você pegar o livro mentiroso, você pegar aquele falso evangelho, anátema, de Mateus, de Marcos e de João, você perde, porque você está comendo fermento. Você nunca vai ter entendimento, enquanto você não se libertar deles, né? Aí, irmãos, aí a gente vai agora, a gente vai ainda se deleitar. Só um momento.
A gente viu lá as bodas do cordeiro. Lembrando que é o rei que casa. Então, Mical, que quando recebe o nome de Ausha, ele tem a aparência de cordeiro. Entendeu? Mas ele está representando o pai dele, para que o sacrifício do pai dele nunca seja esquecido. Por quê? Porque agora o pai dele já não é referido mais como Yaush, mas como Iau. Porque isso foi a vontade do Supremo, honrar. Esse é o nome que ele trazia, que só ele sabia. Hã? Fala que ele trazia um nome que só ele sabia. Isso no Apocalipse 19, né? Esse é o nome. Esse é o nome. Ele sabia e os seus familiares. Né? Seus familiares também sabem, que é o nome que ele traz, né? Então, vamos lá. Você vai falar dessa passagem? Hã? Você vai falar dessa passagem? 5:13? E toda... Que isso gera dúvida. Ah, tá. Então vamos lá. Apocalipse 5:13. Vamos lá. O irmão está pedindo para tirar uma dúvida aqui. Apocalipse 5:13. Os três mandou mensagem. Apocalipse 5:13. Vamos lá. Olha só. Apocalipse 5:13. Você quer pegar do 11? Vou pegar pelo 11. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundava o trono, os viventes e os anciãos. Aí você tira essa passagem ali que é fermento. Proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado. Quem que é o cordeiro imolado? Yaucha. Digno é o cordeiro imolado. O outro tá como que imolado. Quando está falando de Mical, está falando como que imolado. Aqui ele está falando de que é o cordeiro imolado. É Yaush. É Yaush. De receber o poder, a riqueza e a sabedoria. De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu vi toda criatura do céu, na terra, sobre a terra, do mar, todos os seres que neles vivem, proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Aqui está mostrando que Mical, representando todo o sacrifício do seu pai, está entendendo? Ele está ali representando. Não é assim que ele sempre fez? Quando fala assim, Mical, olha aqui, irmãos, presta atenção. Quando Mical estava a serviço de Iau, ele era trombeta de Iau. Agora que ele está a serviço de Yausha, ele é o cordeiro. Tá entendendo? É isso que eu falei com ele. Então, quando ele estava a serviço de Iau para poder pôr os inimigos de Yausha debaixo de seus pés, ele era chamado de Mical. E depois que ele foi exaltado, ele foi colocado na condição de novo de servir Yausha. Por quê? Porque você viu ali, quando o dono da casa chama o seu servo, entendeu? Chama ele, porque agora ele volta a ser aquele, o quê? O companheiro do cordeiro, que anda, o companheiro, do ungido, que anda com ele aonde quer que ele ande. Ele volta para aquela condição. Porque em Zacarias 13 fala assim: espada, corta, separa os dois. E depois que ele retorna com a noiva, agora ele fica só com ele. Aí ele ganha um novo nome e é agora o quê? Ele é o servo de Iau, filho. Servo de Iau, filho. Por quê? Ele estava como servo de Iau, pai, até que colocasse os inimigos de Iau, filho, debaixo dos seus pés. Agora, para ele reinar. Agora ele está reinando, ele se torna o quê? Aquele que serve
o seu pai. O Ial forte. Ele serve o pai dele agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. É bem claro, né, irmão? Porque o Ial falou, fica aqui até que eu coloque os inimigos debaixo do seu pé. É. Acho que é de Mical, então ele era servo de Ial, todo poderoso. Ele estava ali sendo, Mical estava sendo ali instrumento de Ial para poder pôr os inimigos de Ial, filho, debaixo dos pés dele. Agora que colocou, agora ele vai reinar. E como reina, entra nessa condição que nós lemos de Lucas, o servo enviado, servo do dono da casa. É servo, voltou a ser o quê? Servo do dono da casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas ele precisava, para voltar, ele tinha que pôr os inimigos debaixo dos pés de Ialcha, para que Ialcha pudesse reinar. E Ialcha, podendo reinar, ele se torna de novo servo de Ialcha. Entenderam? E não separa mais. Não separa mais. Então, essa passagem, digno é o cordeiro imolado, digno é Ialcha. Mas na pessoa de Mical, por quê? Porque lá no céu já não refere-se mais Ialcha a Ialcha, mas sim refere-se a Mical, que está representando Ialcha. Por quê? Porque Ialcha se tornou Ial. Entendeu? Aí entra nesse ponto. Presta atenção, irmãos. Olha só. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É Ial filho? Não. Não é Ial filho. Você quer ver que não é Ial filho? Agora você abre Daniel 7. Vamos abrir Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Porque você tem que entender o seguinte. Já falei com você. Digno é o cordeiro imolado. A partir do momento que Mical recebe o nome de Ialcha e recebe as vestes sujas de sangue, ele está representando Ialcha. Se ele está representando Ialcha, é a condição dele como governador. Ele é o rei? Não, mas ele é o governador, que ele representa o rei. Entenderam? Então, ele entra na condição de Daniel 7, quando o filho do homem, que na realidade aqui é Ial filho, dá a ele essa condição. Mas essa condição é dele? Não, é a condição das vestes e da posição do nome que ele recebeu. Ou seja, ele é só um representante daquilo. Então ele fala assim, eu continuava contemplando, versículo 13, eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido na sua presença. Ao ancião, a ele, foi outorgado o poder, a honra, o reino. A todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império, o império é eterno, jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Então você percebe que ele está representando o Pai. E ele pode representar o Pai. Por quê? Primeiro, que ele tem a aparência do Pai. Segundo, que ele está usando as vestes do Pai. Terceiro, que ele recebeu o nome do Pai. Por isso que esse mesmo Ialcha que vocês estão vendo subir, ele vai descer. É mesmo. Entendeu? Porque é aquele que representa, e ele tem o mesmo nome, recebeu o nome, recebeu a honra, recebeu todo o poder do Pai dele. Recebeu as vestes, é o mesmo. Entendeu? Por quê? Porque o mesmo já não existe. O mesmo já não existe, porque o mesmo agora é Ial. Entendeu? O mesmo não existe, porque o mesmo se tornou Ial. Ial forte, que é adorado. Então ele é o quê? Aquele que representa todo o ministério, todo o sacrifício de Ialcha. Por isso ele recebe inclusive o nome vestes. Ele já tem aparência.
Sobre ele está toda Entendeu? a plenitude do seu pai, né? Toda a plenitude do pai dele. Agora é ele que é digno? Não. É o pai dele que é digno, mas ele se torna digno porque ele está representando o pai. Entenderam? Pô, tô usando as vestes. É importante, irmãos, entender isso. Entendeu? Por isso que ele é digno de abrir os selos. Por quê? Porque ele recebeu o nome. Ele recebeu o nome do pai dele, ele veste as vestes sacerdotais sujas de sangue e ele tem a aparência de cordeiro, que é a aparência do pai. Por isso que é como que imolado. Diferente daqui fala o cordeiro imolado. Entendeu? Porque o cordeiro imolado aqui que pertence tudo isso. Honra, ou glória, tal. E vê que nisso ele chega. O filho do homem entrega para o ancião tudo isso que está referido aqui. Por isso ele pode administrar. Foi outorgado para ele. Entendeu? Então, ele essa condição, irmãos, a gente foi caminhando para chegar agora para o entendimento. Tá entendendo? Não é que ele é digno. É o pai dele que é digno. Entendeu? E você percebe, antigamente na denominação, falava assim, olha, o inimigo olha para você, quando ele te olha, ele não te vê. Ele vê Yahshua na sua frente. É isso. Tá entendendo? Então, por que ele tem esse poder todo? Agora mais ainda, por quê? Porque ele recupera. Quando ele volta, ele recupera toda aquela autoridade. Você vê que ele tinha essa autoridade, só que ele é sobreexaltado, recebendo o nome do Pai, recebendo as vestes novamente do Pai suja de sangue e recebendo o nome. Como que o antimachia, olha só, ele venceu Satanás, nem tinha recebido ainda o nome. Entenderam? E ali fala, Micael e seus anjos foram vencer. Mas por que em Apocalipse 19 não fala, Micael e seus anjos agora volta para vencer na terra? Porque agora o nome dele já não existe. O nome dele agora é Yahshua. Por isso que não é referido em Apocalipse 19 o nome de Yahshua. Entenderam? Na subida, ele foi como Micael, com seus exércitos. Derrotou. E olha que nem tinha recebido. Vai receber quando? Ele derrota, lança por terra, e Yahshua é estabelecido no Monte Sião. Aí agora ele recebe o nome de Yahshua. Por quê? Porque lançou todos os inimigos debaixo dos pés de Yahshua, que é Yah, o filho. Aí ele agora recebe o nome do pai dele. Porque o pai dele recebeu o nome do pai dele. Aí, irmãos, por isso que Apocalipse 19, ele não vem como Micael mais. Ele vem como Yahshua. Entendeu? E já não cita mais Micael. É muito forte. Vocês entenderam? Esse é o entendimento, irmãos, profundo para os irmãos entenderem a caminhada. Para vocês entenderem por que não é citado Apocalipse 19, por que ele por si só não é digno, mas a roupa e o nome que ele veste, que é digno de receber toda a honra, poder, entendeu? Assim como o Yahshua também recebeu glória, assim que não era para ele, mas por ele carregar o nome do Pai, que também sobre ele veio todos os atributos, ele recebe também a mesma condição. Com certeza. Adoração. Exato. Como também o filho dele que recebeu do Pai. Ele não recebe só adoração, mas recebe o Yahshua, né? Porque lembra que o Yahshua não pode ser adorado. Pai, agora é Yahweh. Isso. Agora você percebe que ele, com o nome de Yahshua, com as vestimentas sagradas, e ele já tem aparência, ele se torna poderoso. Exatamente. Ele se torna poderoso, porque era a condição de Yahshua. Yahshua era o anjo poderoso, mas depois que ele se torna Ial, aí que nem se fala, né?
Nem se fala, porque ele alcança a condição de receber adoração. Adoração. Ok? Eu falo com os irmãos, veja bem, é uma guerra, uma batalha muito grande quando a gente chega quarta-feira aqui para receber o entendimento da verdade. E os irmãos precisam estar em santificação. Por quê? Porque a bênção, ela é uma bênção muito grande. Eu falo assim com os irmãos, você saber essas coisas e vocês estão recebendo esse alimento em primeira mão. Nunca ninguém ficou sabendo disso. Vocês estão entendendo? Mas isso só é revelado agora porque chegou o tempo do fim. E aí você vê, quando Daniel fala lá, quando o anjo fala com Daniel, sela o livro. Sela o livro porque não é para o seu tempo, é tempo do fim. Aí pega agora aquele que recebeu a autoridade de Yahshua para abrir os selos. Aí a gente vai para onde? A gente vai para do livro de Esther. Vamos lá, Esther capítulo 8. Ô, irmão, e a representação que a Beth tem com a autoridade quando nós vemos Eliseu e Elias. Ele recebe a capa. Recebe a capa, né? É grande comparação. A capa de Elias na mão de Eliseu deu a ele autoridade, inclusive, para abrir o Rio Jordão, né? E passar em seco. Não é? Lembra disso? Sempre tem essas transferências. Isso mesmo. É a transferência. Isso você percebe como que é importante o nome, né? Você vê lá, esse anjo, olha só, esse anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Lembra? Ele mudou o nome de Jacó para Israel. É o mesmo anjo que lutou. Agora ele também recebe um outro nome. E na cartilada eu falei isso, Né? O nome de José também. Olha lá. Vamos abrir lá a carta de Filadélfia, depois nós vamos aqui em Daniel não, em Esther, capítulo 8. Vamos lá de novo, relembrando aqui Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3. É por isso que é ele que sela. Hã? É por isso que é ele que sela. Ele está dando nome. Apocalipse 3. Tremendo, não. Aqui, ó, Apocalipse 3, 11. Ó, 3, 11. Agora, venho logo. Segura com firmeza o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Iau, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Iau, o nome da cidade do meu Iau, a nova Iau-Shalã, que desce do céu, de junto do meu Iau. Isso aqui é um acréscimo, que fala assim então: escreverei nele o nome do meu Iau, o nome da cidade do meu Iau, e o meu novo nome. Viu? Quem que está falando aqui? Mical. É Mical. E o meu novo nome. Viu? É Mical aqui falando, porque o Mical está falando, presta atenção, o Mical está falando, ele está deixando uma carta para o anjo de Filadélfia, que é ele mesmo quando vem encarnado. Que a gente já viu, o irmão Marco Betor trouxe lá em Isaías, né, as cartas de Mical. Entendeu? Então, ele está falando, ele já sabia que ele vencendo, ele ia receber um novo nome. Assim como o pai dele venceu e recebeu. Entendeu? Tremendo. Então ele fala, olha, aquele que vencer, eu vou colocar
como coluna no templo. Ele está falando assim, porque eu sou o sacerdote do templo e eu vou estabelecer esses como coluna. Vou colocar na testa deles o quê? O nome do meu Iau. Do meu Iau. O nome da cidade do meu Iau. E o meu nome, novo nome. Yausha, né? O meu nome, Yausha. O meu novo nome é Yausha. Não é mais Mical. Vocês entenderam? E tá vendo aqui a brincadeira com nome? Viu? É lindo, né? Então, agora vamos voltar lá em Esther 8. Quem achou? Esther 8. Qual que é a página, irmãos? 711. Irmãos, eu falo assim com os irmãos, eu oro por vocês todos os dias. Eu oro por Filadélfia, eu oro por Sardes Versilino. Entendeu? Todos os dias peço para que repreenda de acidente, repreenda o homem mau. Tudo eu oro por vocês. Agora, cada um precisa fazer a sua parte. Tá entendendo? Cada um precisa fazer a sua parte. Por quê? Para que essa oração alcance. Fazer o quê? Tem que estar em santidade, vigiando a língua, vigiando os pensamentos, vigiando os olhares, agindo conforme a justiça. Entendeu? Vamos lá. Esther, capítulo 8. Diz assim. Presta atenção. Nesse mesmo dia, o rei deu à rainha Esther a casa de Amã. Amã é aquele que estava pelejando contra. Isso faz um link com o quê? Faz um link com Sóbina e Eliaquim, que está tirando de Sóbina, entregando para Eliaquim. Lembra disso? Isaías 22. Aqui está falando assim, ó. Nesse mesmo dia, o rei deu à rainha Esther a casa de Amã, entregou tudo que Amã possuía. O perseguidor dos Ialdins. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, a quem Esther revelara o que ele significava para ela. O rei tirou o seu anel, que retomara de Amã, para dá-lo a Mardoqueu. Presta atenção. Tirou o anel de Amã para dar para Mardoqueu, a quem Esther confiara a gestão da casa de Amã. Ó, viu? Esther entregou para Mardoqueu a casa de Amã para ele administrar. Amã é aquele alto intendente do rei que queria destruir os Ialdins. Aí ele fala assim: Esther foi falar com o rei uma segunda vez, lançou seus pés, chorou, suplicando que anulasse a maldade de Amã e o desígnio que ele concebera contra os Ialdins. O rei estendeu seu cetro de ouro. Esther se ergueu então e pôs-se de pé diante do rei. Se bem parecer ao rei, disse-lhe, e se realmente encontrei graça diante dele, se meu pedido lhe parecer justo, e se eu mesma for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente as cartas de Amã. Mandou escrever para arruinar os Ialdins de todas as províncias reais. Como poderia eu ver meu povo na desgraça que vai atingi-lo? Como poderia eu ser testemunha do extermínio da minha parentela?
O rei Assuero respondeu a rainha Esther e ao Yaldim Mardoqueu. Você vê que Mardoqueu era Yaldim. Eis que dei a Esther a casa de Amã, depois tê-lo feito enforcar por ter querido matar os Yaldins. Escrevei, pois, a respeito dos Yaldins o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Selai-o com o anel do rei. Aí ele fala, porque todo edito redigido em nome do rei e selado com seu anel é irrevogável. Viu? Agora você vai um pouquinho mais na frente. Ele está mandando assim, Mardoqueu, redige, faz uma nova lei. E aqui toma o anel. Você vai marcar, selar com o meu anel. E o meu anel vai dar como edito irrevogável. Ok? Aí ele continua falando aqui. Esther 8, vamos lá. Aqui, ó, vamos pegar o versículo 15. Esther 8:15. Olha só. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes principescas, púrpura violeta e linho branco, e púrpura vermelha. Viu a púrpura vermelha? Toda a cidade de Susa exultou de alegria. Para os Yaldins foi um dia de luz, de alegria, de exultação e de triunfo. Em todas as províncias e todas as cidades, em toda a parte aonde chegavam as ordens do decreto real, havia entre os Yaldins alegria, regozijos, banquetes e festas. Entre a população do país, muitos se tornaram Yaldins. Entre a população do país, muitos se tornaram Yaldins, porque o temor dos Yaldins tinha chegado até eles. Nossa, tremendo. Viu? Então, esse aqui foi a forma que se exaltou Mardoqueu. Colocou a ele vestes reais. Eu queria abrir na Bíblia Yalshalan, só que do celular, só para vocês verem um detalhe. Isso parece que pulou no livro. Hã? Parece que pulou no livro, como assim, ó, coroado. Ah, tá. Não, pulei mesmo, irmão. Vou ler de novo. Mardoqueu, versículo 15. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes principescas, púrpura, violeta e linho branco, coroado por um grande diadema de ouro, um grande diadema de ouro, envolto num manto de linho e púrpura vermelha. Aqui fala de uma grande coroa, um grande diadema, uma grande coroa. Faz um link com Apocalipse 3, ali, Filadélfia fala, guarda o que tens para que ninguém tome essa coroa, né? Então Mardoqueu recebe uma grande coroa, vestes principescas, que faz um link com o quê? Isaías 22, vamos lá, Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22, página 1285. Vamos pegar 1286. 1286, versículo 19. Aqui está falando a Sóbina. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei em suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Yalshalan e para a casa de Yaldá.
Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Ok? Então tá mostrando aqui, eu tô tirando as vestes suntuosas de Satanás e tô colocando, vestindo em Mical, né? Se tornou digno. Ou seja, ele se torna governante, intendente do rei em tudo, porque o outro fica sem nada, né? Então, você está vendo a questão das vestes? Essas vestes são depois. Por quê? Porque durante o período, presta atenção, período de luta, ele vai com as vestes do pai dele, salpicada de sangue. Depois ele veste as vestes suntuosas para governar o milênio. Entendeu? Quem pode resistir a Yahshua? Quem pode resistir àquele que vem em nome do Mestre? Não, tremendo. Entendeu? Quem pode resistir àquele que vem em nome do Mestre? Né? Então, amados, essa mensagem, nós já temos aí 1h11, é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje, só para vocês, assim, verem que os segredos, tudo conforme a regra, entendeu? Tudo conforme a regra. A vestimenta, o nome e também a aparência, né? Deu a Mical se tornar Yahshua, para que Yahshua, toda a obra de Yahshua não fosse entrar em esquecimento. Por quê? Porque esse nome já não é mais referido a Yahweh Filho. Mas não podia entrar em esquecimento. Tinha que ter aquele que levasse essa memória. Por isso que faz um link. Por isso que faz um link com o último versículo de Salmo 45. Vamos lá? É interessante que a gente vê também a autoridade que foi otorgada a ele, quando ele grita, né, do céu para que ninguém fizesse mal à terra, né? Verdade. E depois também quando ele vem para ajudar Daniel, então a gente vê a autoridade que Yahweh concedeu a ele, de combater aquele exército aí que não deixava Daniel passar. E você vê que ele ainda não tinha recebido nem o nome de Yahshua, né? E ele já tinha a grande autoridade. Por quê? Porque ali ele vinha amando de Yahweh, né? Olha só, Salmo 45, irmãos, Salmo 45, versículo 18, para a gente concluir. Salmo 45, 18. Aqui está falando de Mical. Olha só, Mical, que recebeu um novo nome. Olha o que ele fala. Comemorarei teu nome. Mical falando. Comemorarei, porque agora ele recebeu o nome de Yahshua. Depois de levar a noiva, ele recebe o nome. Aí ele fala, comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Faz o link com o Apocalipse que nós vimos, 5:13, que fala assim, ao cordeiro imolado foi digno de receber louvor. Vamos lá aqui de novo. Olha só, Apocalipse 5:13. Através de Mical, o nome não é esquecido. Através de Mical ali que recebe o nome não é esquecido e é louvado de geração em geração. Olha aqui, Apocalipse 5:13. Olha só, Apocalipse 5:13.
E eu vi toda criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro aqui está referindo às obras de Yahshua. Pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Viu? Aí agora você entende aqui, Mical falando aqui, porque recebeu o nome de Yahshua. Aí ele fala, comemorarei teu nome, de geração em geração, e os povos te louvarão. Está falando assim, os povos me louvarão. Não, louvam a Yahweh, filho, por Yahshua. Entendeu? Os povos te louvarão pelo nome que eu carrego agora. E ele fala, eu comemoro o teu nome. Viu? Eu comemorarei o teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão. Te, apontando para o cordeiro imolado. Não usurpou. Apontou para o cordeiro, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Viram? Agora, esses são os links, irmãos. Os links mostrando ali. Por quê? Porque ele carregando o nome, as vestes e a aparência, o sacrifício de Yahshua nunca vai ser esquecido. E é por isso que os povos te louvarão eternamente. Nós vamos encerrar, irmãos. Gratidão, papai, pela palavra muito maravilhosa de esclarecimento, igual fala assim com os irmãos. Se os irmãos estão entendendo a mensagem, né? Porque a cada dia os cadeados estão sendo mais e mais abertos. Se eles estivessem entendendo isso, aqui não caberia, né? Mas estão sendo reveladas para os esclarecidos. Os esclarecidos entenderão, né? Os esclarecidos entenderão. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.